boas-vindas ao vídeo que vai te mostrar como que você vai usar o notebook LM, a nossa IA número 2, no seu preparo para a prova de conhecimentos específicos. Dessa vez vou usar a FGV Direito São Paulo como um estudo de caso, mas é claro que você vai poder usar essa IA para qualquer seletivo aí que você precisar estudar para uma prova, seja escrita ou oral. Antes de mais nada, só para me apresentar brevemente, eu sou a Tati Guimarães, eu sou mestra pela FGV Direito São Paulo e eu sou mentora e sócia aqui na Dama Acadêmica, que é a nossa empresa que vai te ajudar a chegar aí nesse título tão sonhado de mestrado ou doutorado. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o funcionamento da CIA para entender qual é realmente a função dela aí nesse seu seletivo, principalmente no preparo para a prova, que é o tema do vídeo. A ideia é que o notebook LM, ele é uma IA que é muito boa para você poder lidar com diversas fontes, diversos materiais. Então, o ideal é você enviar documentos, PDF, até áudio você consegue enviar, você pode enviar vídeos do YouTube, links, enfim, você consegue enviar várias fontes que eles chamam, né, vários arquivos, e ele lida muito bem com até 50 arquivos aí durante todo o período que você for usar ele, ou seja, caso você precise usar para estudar 15, 20 obras até, é super tranquilo, ele super dá conta. E ele vai te ajudando, destrinchando aí os argumentos, a estrutura do texto e respondendo as suas perguntas sobre o texto. É como se você estivesse discutindo com alguém, conversando com alguém, sabe aquele amigo que você se junta para poder estudar junto? É isso, ele é seu amigo de grupo de estudos. Então ele é muito interessante. A limitação dele da versão gratuita, que é a que eu estou usando, na verdade, que eu vou mostrar para vocês já já, é que ele tem essa limitação de 50 arquivos, né? Então é uma limitação, mas eu não acredito que seja tão ruim aí para quem está estudando para a prova, principalmente na FGV, né? Que dessa vez, ano passado, foram 5 obras, então não é muita coisa. É importante também ressaltar que você tem um limite de 50 perguntas ou mensagens por dia. Então, se você, por exemplo, está estudando semanalmente, mas você vai pegar o seu sábado inteiro, 8 horas num sábado, para você ir estudando, tentando passar por 2, 3 textos, tem que tomar um pouco de cuidado, porque se você quiser fazer 20 perguntas sobre o mesmo texto, você não vai conseguir usar para mais de 2, 3 textos. Então, essa é uma limitação, claro, já que você está aqui cedo, você está estudando aos poucos, então você consegue usar, porque assim, você consegue usar o Perplexity AI, porque 50 mensagens ao dia, se você usar para cada texto, é muito mais que suficiente aí. Em 5 fins de semana você matou esse estudo para a prova, se você não conseguir matar, né, em menos tempo. Então é isso, assim, sobre o notebook LM, a função dele primordial nesse seu seletivo vai ser basicamente a leitura e anotação, fichamento aí desses seus textos que você precisa estudar. Olhando para a carinha dele, né, eu alimentei ele na versão gratuita, hein? Eu alimentei ele aqui à esquerda com as 5 bibliografias, né, indicadas no edital do ano passado, porque a gente ainda não tem o esse ano, né? Eu tô esperando esse edital e ele não sai para eu fazer análise de edital aqui para vocês, mas enfim. Então eu coloquei aqui a bibliografia inteira que ele pede, né, pra gente ler, e aqui o próprio edital, porque eu acho sempre bom a gente ter o edital aí para IA entender aonde que a gente está entrando. Coloquei esse prompt aqui, de acordo com o edital da FGV Direito de São Paulo de 2025-26. Quero estruturar resumos de cada obra. Considere apenas os trechos necessários dos arquivos volume 10 e volume 9, conforme listado no edital. Coloquei isso porque o volume 10 e o volume 9 são arquivos de 300, 400 páginas e eu preciso que ele pegue só apenas o capítulo que o edital indica que é a leitura, né, específica para a prova. Então, sim, ele consegue ler um arquivo de 400 páginas, pegar só aquele trecho, então ele é bem inteligente, né? E aqui ele retornou sim com resumos. Claro, a gente sempre fala, você não pode externalizar o seu estudo para IA, porque não é a IA que vai fazer sua prova. Mas claro, a gente tem que encarar o uso da IA como pressuposto. Se a IA está aí, todo mundo vai usar. Então, infelizmente, você acaba tendo que usar essa IA para te ajudar aí a ganhar, né, um pouco mais de fôlego e sair um pouco na frente aí, o máximo possível que você conseguir nessa prova. Então aqui a gente tem resumos bem direto ao ponto dos textos,
bem específicos, né? Então a gente tem, por exemplo, o texto do Oscar Vilhena, o nosso professor diretor da FGV. A gente tem o foco da obra, a gente tem conceitos-chave e a gente tem a análise do STF. No Shapiro, a gente também tem foco da obra, argumento principal e contexto. Claro, cada um vai ter o seu ponto, né? Então, aqui a gente tem mais sobre o STF, aqui a gente já não tem sobre o STF, a gente tem um contexto de BNDES, instituições. Então, a gente tem, né, coisas diferentes em cada resumo, mas é importante a gente entender que são resumos curtos, direto ao ponto. Eles não vão ser suficientes, nunca vão ser suficientes ou substitutos da sua leitura. Mas, claro, como a FGV tem uma leitura tranquila, pouca, frente, sei lá, USP, UFMG, UFABA, né, que a gente tem provas bem mais difíceis, a gente então vai usar o Notebook LM não para resumir apenas o texto para você, mas usar aqui o bate-papo, digamos, que você tem com o notebook para te ajudar a responder relações que você pode fazer entre textos, relações em intratexto, né? Você tentar entender um pouco mais os argumentos, chegar a pontos que você não conseguiu chegar numa leitura inicial ou duas leituras que você conseguiu fazer. Então, essa ferramenta do notebook é muito importante de você bater papo com ele. Por exemplo, se a gente pedir aí para a IA responder como o conceito de legalismo autocrático se aplica ao Brasil, que é uma questão muito grande aí na FGV. A gente tem algumas bibliografias do ano passado que lidavam com o conceito de legalismo autocrático. Então você percebe que ele pensa um tanto, ele não é tão rápido, por exemplo, quanto o ChatGPT, porque ele realmente vai tomar tempo para poder raciocinar e chegar a alguma explicação. E aqui ele consegue explicar para a gente, já trazendo o conceito aí para o contexto brasileiro, porque a gente tem um conceito trazido por uma autora internacional. Claro, ele não consegue saber quem é ela. Então, se eu fosse realmente me debruçar estudando aqui esses textos, eu pegaria a mini bio desses autores, pegaria realmente o contexto de cada obra, onde que ela foi publicada, para poder alimentar para essa IA raciocinar também em relação a isso, para eu poder ter um pouco mais de noção de contexto, né, das obras. Mas daí sim a gente consegue ter uma explicação um pouco mais, né, aprofundada sobre esse texto e a relação que a gente poderia fazer com o contexto brasileiro. E aqui ele continua sugerindo outras perguntas que a gente poderia fazer em relação aos textos. Então é muito legal porque você pode sugerir algumas perguntas, né? Você pode fazer perguntas aqui embaixo ou pegar as perguntas que ele mesmo sugere, né, para aprofundar esse texto. Mas, por fim, o que eu acho também muito legal, muito interessante é essa parte aqui à direita, que, de novo, é gratuito. Aqui ele consegue fazer resumo em formatos diferentes, aqui em formato de áudio, né, em podcast, aqui num vídeo explicativo, claro, apresentado pela IA, aqui como uma apresentação de slides, aqui como um mapa mental. Então é muito interessante ver que a gente tem formatos diferentes do mesmo conteúdo para você que prefere ouvir, para você que prefere ver relações do que ler só um texto fechado, né? Então é muito legal você poder variar um pouco esses formatos e facilitar um pouco aí a sua vida de estudo no dia a dia aí, principalmente se você tem um seletivo que é um pouco mais robusto aí que da FGV, porque a GV é bem tranquilinha, mas eu quis trazer esse estudo de caso pela questão de trazer informações por fora. É importante alimentar sempre a IA com o máximo de informações que você puder, em especial o notebook LM, que ele não tem esse acesso aí a banco de dados na internet para ir atrás de informações que, por exemplo, um ChatGPT ou o Perplexity poderiam ir atrás. Por falar neles, a gente tem vídeos sobre eles, né, para te ajudar em outras fases desse mesmo seletivo. Eu estou usando outros estudos de caso para a gente poder variar, mas com certeza vai te ajudar na FGV, na UFMG ou na USP. E fica sempre o convite para você conferir os nossos links aqui embaixo, para você conferir os nossos programas de mentoria que vão te ajudar a estruturar sua candidatura, a se preparar aí para essas provas, construir o projeto, né, e conseguir submeter seu projeto aí sem virar noite, sem correria, que a gente odeia gerar ansiedade nas pessoas. A gente está aqui para te ajudar, claro, nessa sua jornada. Eu te vejo numa próxima. Até mais!